Anteriormente no Blindcast, Rabone e Bonomi comentaram o episódio The Truth Works Well. No episódio de hoje, vamos comentar o 7º episódio da temporada, intitulado I Will Destroy You. 13 participantes, 2 comentaristas, 1 Blindcast. E aí galera, tudo bom? Eu sou o Rabone. E eu sou o Bonomi. Sejam bem-vindos ao Blindcast, o seu podcast brasileiro de Survivor. E a primeira coisa que a gente vai comentar hoje é sobre essa reformulação que a gente está passando. Vocês devem ter percebido já algumas coisas, principalmente nas imagens que tem aí no YouTube. Agora nós decidimos que o nosso podcast vai ter a numeração da temporada, porque assim isso nos permite a fazer podcasts retroativos para comentar temporadas anteriores que já aconteceram lá desde 2000 e bolinho. Então, se você está afim de nos ver comentando alguma temporada, deixa aí nos comentários qual foi sua temporada, não necessariamente a temporada favorita, mas uma temporada que às vezes você quer assistir e prefere assistir com a gente comentando. Avisa pra gente que, quem sabe, a gente não faz um blindcast dessa temporada. Um old blindcast. Isso, avisando, não vai atrapalhar a nossa rotina aqui do blindcast normal. Ela será feita posteriormente, nos hiatos entre uma temporada e outra, como uma forma de manter a comunidade ativa e participativa. Vamos agora então comentar os comentários, mas agora a gente vai comentar os comentários do episódio passado, do episódio 6, The Truth Works Well. E a gente vai começar com o comentário do Morphin Series, que está sempre comentando nos nossos blindcasts. Ele disse o seguinte: eu só queria uma coisa nessa temporada, que acabasse o casalzinho. E acabou. Seu desejo foi realizado, acabou o casalzinho, eu também estava muito afim que esse casalzinho acabasse, que eu não aguentava mais. Por mim não vai fazer falta. Agora então vamos ler aqui o comentário do Felipe J, né, como a gente sempre brinca aqui, que ele diz o seguinte: gostaria de comentar também que estou vendo todos os episódios do Blindcast, mas para comentar sou que nem a edição da Michelle. Às vezes apareço, às vezes não. Adorei que o epi saiu cedo essa semana. Não tenho muito o que comentar dessa vez. O episódio foi realmente previsível, apesar de que por um breve momento eu fiquei com medo pelo Ken. De qualquer forma, o resultado foi muito agradável. No próximo episódio, acho válido a ideia de ser Sunday ou Michelle saindo, mas acho que um dos ídolos podem ser jogados, ou uma das pessoas que detém o ídolo pode levar um blindside e sair com o ídolo do bolso. Por um lado, quero que isso aconteça para o próximo episódio não ficar muito óbvio. Mas por outro, espero muito que não, pois seria delicioso se os 3 ídolos chegassem na merge e fossem devidamente utilizados. Cara, eu também tava torcendo muito por isso, para os ídolos chegarem na merge. Eu até pensei que corria o risco de um ídolo ser gasto se a Ikabula fosse o CT, mas nós vemos que isso não aconteceu. E eu quero ver esses ídolos sendo gastos na merge. Eu tava até comentando isso com o Bonomi ontem, quando a gente tava conversando. E eu quero ver esses ídolos, se brincar, os 3 ídolos sendo usados ao mesmo tempo, que eu acho que tem dinâmica para isso acontecer. E agora vamos comentar o comentário do Ingo Dube, nosso amigo que vira e mexe, faz uma participação aqui no podcast, de vez em quando, não é sempre não. E ele comenta o seguinte: com relação a Michelle, edição muito inconsistente. Ela não é winner com certeza, e acho que vai embora ainda na fase tribal. Sobre a distribuição dos episódios, provavelmente teremos um TC duplo ainda na tribal. E caso não haja, certamente teremos uma evacuação e provavelmente o episódio final começará com 6 participantes, igual a Camboja. Sim, também eu tenho toque com a distribuição dos episódios. E a minha praga vai em cima do Jay. Sim, penso que a Ikabula pode ir ao terceiro essa quarta e tentem dividir os votos entre Sunday e Brett, com medo do Rio do Takari. Mas a linda Michaela vai flipar para tirar o Rio do Jay do jogo. Seria meu sonho? Cara, quanto a Michelle, eu acho que ela fez um jogo muito bom lá naquela primeira Vanua, lá na tribo Millennials. E ela fez muito bem em eliminar a Mari. E só que eu acho que o jogo dela só tá se apagando cada vez mais. Ela teve um episódio muito bom e desde então ela não voltou a ter esse hard time todo. Eu acho que ela só foi se apagando, às vezes até se escondendo um pouco atrás do Zeke. Foi só uma boa jogada e isso, acabou, né? É o que define o jogo dela pra mim. Quanto ao número de episódios, eu não sei, cara. Eu tô achando realmente que vai ter uma final com 6 participantes, porque a edição não parece estar dando a entender que vai ter TC duplo. Talvez aconteça que nem aconteceu em Blood Rest Water. Eles colocam 2 CTs no mesmo episódio. Eles dividem um episódio em 2. Ou às vezes vai ter um episódio de 2 horas, não sei. Vai ter que acontecer alguma coisa aí, ou a gente já vai acabar tendo uma season finale com 6 participantes, como foi em Camboja. Ou com 5 participantes no Natal. No Natal, pois é. Seria muito legal, um especial de Natal do Survivor. Mas enfim, da terceira coisa que o Ingo comentou, foi a praga em cima do Jay.
dizendo que a Mikaela ia se virar contra o Jay quando a Icabula fosse pro CT. Cara, você quase acertou. Parabéns, mas você acertou ao contrário. No mundo do contra, você acertou. No mundo do contra, no universo reverso, você acertou. Flash feelings aí. E é isso, né? Vamos partir para comentar o episódio agora? Isso aí, então vamos para o episódio. Partiu. Musiquinha agora. E esse episódio começou com o Adam falando que ele atrapalhou o jogo do Adam. Porque ele atrapalhou o jogo do... O Adam atrapalhou o jogo do Adam. O Adam está atrapalhando o próprio jogo. Porque ele atrapalha o jogo das pessoas. Você pode ver que ele atrapalha o jogo de todo mundo. Porque o Adam atrapalha o jogo do Taylor e o Adam atrapalha o jogo do Adam. E tem que ser repetitivo, porque foi isso que ele fez no começo do episódio. Ele falou, eu atrapalhei seu jogo, eu atrapalhei meu jogo, eu atrapalhei seu jogo. Tipo, você vê que ele tá atrapalhando o jogo dele. Cara, não sei. Eu ainda defendo muito o Adam. Ainda sou defensor do Adam. Eu gosto do Adam. Não é o meu favorito dessa temporada, mas ele ainda tem minha torcida. Eu acho que ele tá fazendo um jogo bom, mas ele meio que tá se contradizendo em algumas coisas que ele tá fazendo. Ele é aquele velho lance daquele fã de Survivor que sabe a teoria, mas na prática acaba querendo... Você quer fazer tanta coisa que você acaba cagando até o que você faz bom, sabe? E eu acho que esse é o maior problema do Adam. Ele não tá sabendo lidar com os momentos bons, aproveitar os momentos bons dele. Os momentos ruins dele estão pesando mais do que os momentos bons. E estão levando ele para um caminho que até então não está sendo ruim. Mas eu espero que ele realmente consiga dar a volta por cima e melhorar quanto a isso. Analisando puramente assim, o que ele pode estar tentando fazer, a gente pode imaginar que ele talvez esteja tentando ver todas as opções dele, o que é extremamente saudável para um jogador de Survivor. Saber, olha, eu tenho a minha opção aqui com o Ken e com a Jessica, mas né, pode ter uma merge, pode ser que eu precise do Taylor em algum momento, vamos manter saudável, vamos manter esse link, né? Na comunicação a gente fala, você tem que manter a comunicação ali, o meio, né, de comunicação entre o emissor e o receptor, você tem que testar, né? Tem os testes, né, de emissão que você pode fazer. E eu acho que era isso que ele estava fazendo, ele estava testando o Taylor para ver se o Taylor era receptivo a conversar com ele e talvez fazer alguma coisa no futuro. Se isso vai acontecer, vai ser positivo para ele ou não, nós não sabemos. Eu fico com medo de poder ser negativo para ele no futuro, porque deu muita ênfase dele falando, olha, eu destruí seu jogo, eu destruí seu jogo, eu destruí seu jogo. Talvez a edição, por mostrar tudo isso, tá querendo mostrar pra gente alguma coisa. Olha, pode ser que o Adam se dê mal por causa disso. Porque se a edição não tivesse mostrado, olha, só ele falando uma vez e já cortar pra outra coisa, nem me chamaria tanta atenção. Mas o que dá medo é justamente ter tanta ênfase nisso, né? Eu não quero dar uma DJ aqui, mas eu vou meio que me contradizer agora. Eu falei bem mal do Adam anteriormente, mas eu teria feito a mesma coisa que ele, de ir no Taylor, meio que me desculpar por aquilo. Eu não acho que eu veria no Taylor um futuro aliado. Ele, em cima do Taylor, em tentar acalmar o Taylor, ele acaba ganhando um inimigo que não é tão inimigo dele assim. Que o inimigo ele já ganhou ao ter eliminado a Fig. Então, a partir do momento em que ele repara os danos com o Taylor, ele consegue alguém que odeia ele menos. E eu acho que em Survivor, que é uma guerra de egos, você tem que saber amenizar o quanto as pessoas te odeiam. Que eu acho que o cara que ganha Survivor é o que sabe controlar o quanto as pessoas odeiam ele. Que a partir do momento que alguém passa a odiar totalmente você, ele vai fazer de tudo pra você estar fora. E é isso que o Taylor tá pensando, mas o Adam tá meio que sabendo lidar com isso e não fazer esse ódio ser tão grande. Ainda na Takari nós tivemos o Taylor indo fazer uma reparação de danos, como você estava falando, e tentar conversar com a Jessica e com o Ken para ver se ele conseguia um apoio para não ser o próximo eliminado da tribo, né? Talvez pensando num próximo CT. Eu não sei, cara. Eu ainda acho ele muito burro. Eu ainda acho que ele tem uma visão de jogo péssima. Ele poderia ter pensado em fazer isso antes. A partir do momento que ele considerou o Adam como um aliado, mesmo tendo praticamente falado pra ele, você é o próximo na antiga Millennials, ele já se tornou burro. E essa busca da Jessica e do Ken foi até uma jogada inteligente da parte dele, mas eu ainda acho que seria burro da parte da Jessica e do Ken ir com o Taylor e jogar com ele se atacar ele tivesse ido para um outro CT. Pensando talvez na merge ou numa situação futura, assim, é melhor você manter os personagens que vão te ameaçar menos e que vão atrair menos votos pro júri na final do que manter pessoas muito inteligentes, né? Sim, sim.
Eu não sei, eu não tô tentando não me contradizer aqui, mas o problema do Taylor é que apesar dele ser burro estrategicamente, ser um jogador ruim, ele é um alpha male. E alpha males em Survivor atraem votos por osmose, sabe? Então, por isso que eu não tomaria o Taylor como aliado e o levaria longe. A não ser que eu quisesse alguém para ser meu escudo. Eu acho que o ponto mais negativo de não se aliar com o Taylor é que ele não é confiável. Não sei, cara. Até então ele não mostrou desconfiança com ninguém. É claro que pra gente, analisando de fora, é mais fácil fazer essa análise, mas eu mesmo, pensando numa futura merge, eu iria ter muitos receios de ter ele na minha tribo, vendo que ele é tão aliado do Jay, por exemplo. Isso é verdade, mas se eu fosse o Jay, por exemplo, eu não teria dúvidas em confiar nele, entendeu? Exato. Eu tô falando pra isso. Ele é um ótimo F2. A questão é, pra quem? Pro Jay, então, tipo, pro Jay, pro Ken então. e pra Jessica, com certeza não, mas pro Jay, sim. Sim. Então, você se aliaria ao Taylor, eliminaria o Taylor ou eliminaria o Adam? Olha, pra começo de conversa, eu seria o David nessa conversa toda. Eu não seria nenhum desses que a gente tá falando. Mas eu acho que eu tentaria me aliar a princípio com o Adam nessa situação. Pelo menos ali na questão tribal, acho que a princípio com o Adam. Na merge, talvez, não sei, ia depender muito da situação. Não tem como afirmar com certeza. Mas é bom ter em aberto, acho que essa é a grande questão. É bom você ter o diálogo em aberto para, se você precisar, se você vê que vai precisar, ter uma opção, não ficar tão preso. Né? E partindo pra Vanu, então, eu não acho que teve tanta coisa assim. Teve só o David indo falar com o Zeke, né? Sim, eu até questiono isso, eu gostaria de trazer isso pra você. Você acha que foi uma sábia decisão de contar pro Zeke que tem o Idol? Cara, eu não sei. As vésperas da Merge, acho que dava pra ter uma noção que tava nas vésperas da Merge ali. Você, sabendo que você tem aliados em outros lugares, como o Ken mesmo, que é super aliado do David, e a própria Jessica, que ele já usou o ídolo nela, você chegar pra um cara que você praticamente acabou de conhecer, abre aspas, né? Você ainda não viu ele lidando com outras pessoas, e você chegar e falar pra ele que você tem um ídolo, eu acho que é algo muito precipitado. Sei lá, eu sou o tipo do cara que eu escondo muito o meu jogo. Você pode ser meu maior aliado, mas eu vou tentar ao máximo não te contar que eu tenho um ídolo, que eu tenho um poder, entendeu? Não é por não confiar em você, é por confiar mais em mim e saber que você também tá disposto a ganhar o jogo. Então, pra que eu vou te contar se você tá disputando o mesmo prêmio que eu? E aquilo dali só vai me ajudar. Pra gente que tá fora, é fácil analisar que, por exemplo, o David se aliar com o Zeke, que o Zeke é aliado do Adam, o Adam é aliado do Ken e o Ken é aliado do David. Você vê uma sintonia nessas alianças, né? Mas a gente tá fora, eles não estão sabendo o que tá acontecendo. Então, de fato, o David se aliar com o Zeke sem saber se o Zeke era aliado do Adam ou não, né? E sem saber que o Ken tá se aliando com o Adam, é meio precipitado e até às vezes um pouquinho, né, ingênuo. Pois é, vai que na Merge acontece deles ficarem em polos diferentes de aliança. E aí, o que ele vai fazer? Vai contar pra todo mundo do ídolo do David. E acho que fora isso, Vanua foi bem apagada nesse challenge, mandou muito bem na prova de recompensa. E eu acho que pra falar da Vanua a gente já pode dar uma comentada nessa prova de recompensa, né? Sim. Só gostaria de finalizar dizendo que esse episódio foi bem aquela cara de pre-merge mesmo, porque não desenvolveu muitas histórias dos personagens, tiveram alguns indícios ali de alianças, como a gente já comentou, né, nas duas tribos, mas nada que falasse assim, nossa, meu Deus, está acontecendo um rebuliço nessa tribo. E aí nós tivemos, como você comentou, o desafio de recompensa. E o World Challenge. Que o Ken mandou muito bem, cara. O Ken mandou muito bem, nossa. Ele foi horrível. Eu curti esse challenge, eu achei muito bem bolado. É sério, me deu vontade de fazê-lo. Ele pareceu ser legal do início ao fim, sabe? Teve umas coisas bem clichês, que é aquele lance de rodar as bolinhas em tipo uma molazinha, que eles sempre fazem aquilo, mas teve coisas novas, que pelo menos eu não lembro de ter visto. Que foi aquele lance de você acertar a bola e ter que passar por uma teia, né? Uma teia de cordas. Isso já tinha acontecido em Survivor? Cara, eu não me lembro, mas são 33 temporadas. São 33 temporadas. Se já aconteceu, me lembrem aí nos comentários. Mas eu achei muito legal a forma como o desafio se sucedeu. Eu achei um pouco fácil a parte final, principalmente pra quem é alto, apesar de que o Ken mandou super mal, né?
Mas eu achei fácil, sinceramente. Ali era uma questão de nervosismo, era conter nervosismo. Não era nem ter habilidade nem destreza, era conter nervosismo ali. Porque era uma coisa fácil de se fazer. Ou será que o Ken entregou a prova para não ganhar recompensa? Nossa, pra que se entregaria uma recompensa? Mas enfim, achei merecida a vitória da Vanua, que no início eu achei que iria perder. E aí Cabula também mereceu o mini reward que recebeu, né? Aqueles churrasquinhos, tem o nome, é kebab, né? E já que estamos falando de prova, nós tivemos a prova da imunidade, que foi uma prova bem simples, né, de arremessar os cocos, levantar uma bandeira para descobrir os números. Com esses números, então, fazer a sequência certinho para liberar, né, a sequência da prova e finalizar, se não me engano, acertando os alvos. Quem acertasse primeiro ganhava. Cara, eu não achei a prova ruim, não. Eu achei a prova divertida. Só que eu achei tipo, uma série de clichês de Survival misturados. Eles misturaram vários clichês que sempre ocorrem em Survival e colocaram seguidos em uma prova. E o pecado dessa prova foi o que a gente sempre reclamou aqui no Blindcast, que é colocar uma parte da prova que depende muito mais do que as outras, que foi a parte do estilingue. A parte do estilingue era muito mais difícil do que as outras partes do desafio. Será que era mesmo? Cara, foi onde o pessoal mais se atrapalhou, sabe? Eu não achei a prova apertada. Mas você vê, por exemplo, a Michelle, ela se atrapalhou bastante na parte dos números. Então eu não sei até que ponto o que é difícil ali, o que estava desequilibrado. Se a Michelle não tivesse atrapalhado, eu ia concordar com você. Mas como ela demorou tanto tempo, eu achei até que eles iam perder. Só que daí depois teve a outra parte, que daí a primeira tribo, que foi atacada e conseguiu fazer relativamente rápido. A Vanua se recuperou e passou a Cabula, e a Cabula foi muito mal. Então eu não sei ponderar. Eu acho que o problema na Cabula foi a própria Miquela. Ela já tinha mostrado que a personalidade dela forte pode ajudar, ela mostrou isso no último episódio, e ela mostrou nesse como a personalidade forte dela pode atrapalhar. E eu acho que foi a personalidade forte dela que acabou, tipo, desconcentrando a tribo, não sabia quem ia arremessar, quem ia fazer o quê. E eles foram os primeiros, né, a acabar? Acho que foi. A Cabula foi o primeiro a chegar, o primeiro ou o segundo, mas... Ou foi a Cabula ou foi a Takali. Mas enfim, foi muito próximo, eles foram um dos primeiros a chegar, eles chegaram bem rápido lá, e eles acabaram se perdendo e dando vantagem para as outras duas tribos conseguirem a imunidade. Eu achei que foi uma derrota merecida, apesar de ter achado que essa tribo não iria pro CT e mordia minha língua, que foi o que eu falei no episódio passado. Vamos aproveitar então que a gente está falando tanto da nossa rainha Miquela e vamos falar então da Cabula e do resultado pós-prova. Cara, o episódio inteiro eu não esperava que ia realmente acontecer isso, da Miquela ser eliminada. Até quando o Jay e o Will foram conversar, eu até pensei que a edição até fez eles forçar nessa conversa, sei lá, só pra dar, sabe, material, sabe? Como eles de vez em quando fazem. Dá pra ver que de vez em quando algumas conversas em Survivor são meio forçadas só pra te dar material e pensar, pode rolar um blindside. E aí acabar saindo o Brett e a Sunday mesmo. Até porque o Jay e a Miquela, eles estavam vindo com uma edição relativamente boa durante toda a temporada. Então quando eles aparecem, vocês acham, ok, é só mais um confessionário normal deles, né? Pois é. E eles se odiando, tipo, a Miquela odiando alguém rola desde o primeiro episódio, entendeu? A Miquela, sinceramente, é uma participante que tanta gente adorou, mas eu, sinceramente, não consegui engolir ela a temporada inteira. Ela foi a minha aposta de winner da temporada. Obviamente, agora vocês já sabem o resultado do final, que um de nós dois já não ganhou. Mas, enfim, também acho que ela foi uma personagem boa no sentido de que é igual a Maria, ela é bem caricata, ela tem boas reações, ela dá bastante material para edição. Como jogador, e daí entra justamente a minha análise do que ela fez nesse pré-CT todo. Ela basicamente estava vendo o jogo ali ainda como Millennials versus Gen X. E de fato, esse é o nome da temporada. Mas o jogo ele transpôs essa questão, eu até estava comentando com o Rabone em particular isso. O jogo não está mais uma questão de Millennials versus Gen X. Hoje qualquer um pode se aliar com qualquer um. E a maior pista que ela poderia ter tido em relação a isso teria sido justamente as eliminações da FIG e anteriormente também na única tribo que a Gen X tinha maioria, que foi a da Cici. E, tipo,
as pessoas estão trocando de lado, as pessoas estão se aliando, não é mais uma coisa de Millennials versus Gen X, não é Misfits versus Malhação, não é velhos versus novos, ou como qualquer pessoa possa imaginar. É um jogo vivo e que qualquer pessoa que dormir no ponto vai ser eliminada. E o que eu achei curioso é que nos 3 CTs que nós tivemos, um da Takali, um da Vanua e um da Ikabula, em nenhum dos 3 a maioria se sobrepôs. Em todos a maioria, no caso, vindo das tribos originais. Em todos os 3 acabou saindo alguém da tribo que tinha a maioria ali. E eu acho isso muito interessante na temporada de Survivor, que mostra que não é só divisão de tribos que define Survivor. Tem N fatores que podem definir como o Survivor vai acontecer, como o jogo vai acontecer, entende? E teve até alguns comentários aí das pessoas reclamando muito da questão ter eliminado muitas mulheres, ter eliminado muitos personagens bons logo no começo. Eu vou falar pra vocês, eu respeito quem tem essa visão. Não vou ficar perdendo meu tempo, ficar defendendo a questão de se pode ou não pode eliminar mulher, eliminar minoria ou maioria, mas eu vou defender a jogada do Jay aqui porque eu acho o seguinte, a partir do momento que você percebe que tem uma pessoa que está sobressaindo muito, e não tem como negar, a Michaela estava se sobressaindo muito, ela estava tendo edição muito boa, claro que lá na hora você não sabe que a pessoa está tendo uma edição muito boa, mas lá você começa a perceber que as pessoas estão se destacando, e o que foi aquele momento que a Michaela pega e começa a explicar o joguinho de Millennials versus Gen X com pedrinhas para as pessoas. Aquilo lá foi uma ótima demonstração de quanto ela é inteligente, de quanto ela entende do jogo. E a partir do momento que você é inteligente também, e você percebe que tem uma possível ameaça para você, eu acho que é super inteligente, sim, você aliar uma pessoa que pode te roubar o título de $1 milhão. Sim. No lugar do Jay, talvez eu não tivesse feito isso nesse momento. Talvez fosse meio cedo pra tomar a atitude que ele tomou, já que ele não tinha nenhuma ligação aos Gen X, sabe? Pra ele, às vezes, era melhor manter uma Michaela que manda do que ele se arriscar a chegar na Merge e tomar um pau dos Gen X, que pode ser o que aconteça com ele no episódio seguinte. Tomara. Eu tô rindo, pera. Mas enfim. Mas foi uma jogada inteligente dele? Foi. Mas eu achei precipitado. Eu acho que não era o momento pra tirar a Michaela agora. Fiquei feliz pela saída da Michaela. Eu deixava claro aqui antes que eu não gostava da Michaela, nunca gostei. Fico feliz pela saída da Michaela? Fico. Acho a jogada uma jogada boa? Sim, mas achei precipitada. Achei que não foi o momento pra tirar a Michaela agora. Seria muito mais inteligente pro próprio Jay e pro próprio Will ter tirado o Brett ou o Sunday. Eu particularmente também tenderia a votar no Brett ou na Sunday, porque seriam alvos fáceis e eu garantiria a maioria para Merge, porque querendo ou não, mesmo que o jogo tenha evoluído além de Millennials versus Gen X, você tem que estar junto com a sua aliança. E se você já tem uma aliança ali de 4, 5, possivelmente 6 ou 7 para Merge, seria bom manter esses números. Claro que não manter todos os Millennials, mas... Brett e Sunday eram só mais 2 pessoas ali que iam acabar se virando contra ele, ele sabe disso. Ele nunca deve ter pensado que Brett e Sunday seriam aliados dele. No ruim, a Michaela pode ser perigosa? Pode. Mas ela é aliada dele. Diferente do Adam eliminar a Fig, porque a Fig nunca ia ser uma aliada do Adam na Merge. Sim, mas o Adam ele fez uma ligação com o Ken e com a Jessica antes de eliminar a Fig. O Jay, ele não fez ligação. Ele até tentou fazer uma ligação, mas não foi nada concreto. E ele era burro pra ele tentar fazer uma ligação com o Brett e com a Sunday. E por isso que eu achei precipitado essa daí. É que na verdade a gente não viu, porque a gente também não sabe nem como é que eles foram falar pro Brett e pra Sunday pra votar na Michaela, né? Porque até então não tinham falado. Pelo menos eles não apareceram falando em quem iam votar em nenhum momento. Então você vê que a edição tá forçando alguma coisa ali, uma omissão pra gente tomar um blindside. Mas, na questão, por exemplo, do Adam, ele sabia que ele era o bottom, ele já tinha ouvido do Taylor, como você mesmo lembrou nesse podcast mais cedo, que ele ia ser o próximo eliminado na tribo dele anteriormente, se não fosse pelo swap, pela mistura de tribos. Então acho que faz mais sentido pro Adam eliminar a Fig do que o Jay eliminar a Michaela, porque o Jay e a Michaela estavam ali fazendo parte da mesma aliança de fato. E o que foi aquela reação da Michaela no CT, quando ela recebeu o 3º voto nela? Eu fiquei sem palavras, eu tava quase... não foi como o episódio em que a Mari foi eliminada, mas eu tava ali batendo palmas e feliz com o que estava acontecendo, porque é diferente de algumas pessoas que às vezes ficam tristes quando seus favoritos são eliminados. Eu, por já ter assistido tanto o Survivor, eu já não consigo mais
me afeiçoar tanto aos participantes. Eu já fico assim, cara, eu quero que o jogo aconteça, não importa quem vai ganhar, o que importa é como isso vai ser feito. Então, eu não tô ligando se a pessoa vai ser eliminada, se a pessoa não tem tanto carisma, mas se ela estiver fazendo uma boa jogada. E quando ela teve essa reação da Michaela, foi a minha reação aí também, cara. What? Tipo, vocês estão eliminando uma pessoa extremamente inteligente, cara, que jogada genial. Claro que ela ficou puta, né? Mas eu, obviamente, achei genial. Eu achei maravilhoso. Eu acho que ela ganhou a minha torcida para ela retornar em outra temporada ali naquele momento. Por mais que eu fale tão mal dela, por mais que eu não goste dela, ela é uma personagem maravilhosa. Aquela reação no Conselho Tribal quando você tá sendo eliminada é maravilhoso. Deixa... O Jay ficou com aquela cara de cu dele, olhando pro nada. E só ficou olhando ela indo embora. Eu sinceramente achei que ela ia matar. Quando ela voltou pra pegar o tênis, eu achei que ela ia bater nele. Pensando o seguinte, se eu fosse ele, eu simplesmente olharia pra ela, tipo, a cara de deboche que ela fizesse pra mim, eu ia devolver pra ela, porque, querida, eu acabei de te eliminar. Nada que você fale agora vai mudar isso, entendeu? Você não vai retornar ao jogo. E acho também que foi a primeira vez que alguém interrompeu a leitura de votos do Jeff, né? Alguém foi corajoso a tal ponto, né? Então, gente, por hoje é só. Então, galera, por hoje é só. Muito obrigado para você que escutou até o final. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube para poder receber o vídeo assim que sai. Isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa reformulação, dessa novidade agora dos nossos números acompanharem os números da temporada, não só do episódio. E como a gente já comentou, relembrando para você, se você tem alguma temporada específica que você gostaria de ouvir os nossos comentários, deixa aí embaixo, né, nos comentários. Comente nos comentários. Comente nos comentários. E fale, por exemplo, você quer ouvir a gente falando de Heroes vs Villain, ou então de Tocantins, ou então de Australian Outback, sei lá. Comentem aí. Novamente, se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam esse vídeo para ajudar a divulgar, curtam a Survival Brasil no Facebook e entrem na página da Survival Brasil, discussão, no Facebook também, e lá você vai poder comentar o episódio com a gente, vai poder conversar com a gente. É isso aí, a gente tá sempre lá, quando eu não tô, o Rabone tá e vice-versa, sempre a gente tá lá comentando os episódios ao vivo, lá no tópico do episódio. E é isso aí então, galera, beijo no coração de todo mundo. Michaela. That's 3 votes Michaela, 2 votes Brett, 1 vote left. Did you do that? Yeah. I did it. Sorry. I did not do that. Seventh person voted out. Michaela. Need to bring me a torch? Jay. Damn, Jay. You just... What? What? Michaela? A tribo decidiu. Tchau. So you gonna feel like an ass? My shoes. Damn, Jay. That's something good, bro. A prova de recompensa foi a Finish. Foi aquela que tinha que botar as bolinhas, né? Isso, que o Ken foi super mal. Foi mesmo. Eu pensei nisso na hora que eu tava assistindo. Pensei logo em você. Obrigado, cara. É bom saber que você olha um cara musculoso, forte, bonito e lembra de mim.